Olá, meu nome é Márcio Rodrigues, eu sou ouvidor encarregado de dados aqui do Procon São Paulo. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o que é a LGPD e qual a importância dela perante o direito do consumidor. Será tratado entre outros assuntos. O que é a LGPD, para que ela serve, como é o tratamento de dados, como é o seu consentimento e também em relação à fiscalização e penalidade previsto na lei. E o quanto ela é importante na sua vida, no seu dia a dia. Você sabe o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor no Brasil em setembro de 2020. Daqui para frente, sempre que eu me referir a LGPD, estarei falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela regula o tratamento de dados pessoais de pessoas físicas por empresas, órgãos públicos e outras entidades, e tem como objetivos proteger a privacidade e os direitos fundamentais dos consumidores, estabelecer regras claras sobre como os dados devem ser coletados, armazenados, usados e compartilhados, dar mais controle aos indivíduos sobre suas próprias informações. E você sabe quando a LGPD se aplica ou para quem ela se aplica? A LGPD se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica que coleta, armazena ou utiliza dados pessoais no Brasil. Ela define regras claras para o tratamento de dados, exige transparência das empresas e consentimento informado dos usuários. E quando que a LGPD não se aplica? Ela não se aplica em diversos casos. 1. Uso pessoal e não econômico, quando os dados são tratados por pessoa física para fins exclusivamente pessoais e sem intenção comercial. Um exemplo: você salva os contatos dos amigos no seu celular ou monta uma lista de convidados para uma festa. 2. Para fins exclusivamente jornalístico, artísticos ou acadêmicos. Por quê? Porque protege a liberdade de expressão e informação. Um jornalista publica uma reportagem com dados públicos de uma figura pública. 3. Fins de segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado. Tratamentos feitos por órgãos públicos relacionados à segurança pública, investigações criminais, defesa ou segurança nacional não seguem a LGPD, mas sim uma lei específica. Por exemplo, uma investigação da polícia sobre algum crime. 4. Fins de investigação e repressão de infrações penais. Dados usados em investigações criminais ou processos penais não estão sujeitos à LGPD. Exemplo, Ministério Público tratando dados em processo judicial penal. Importante que, mesmo nesses casos, outros direitos fundamentais da pessoa, como o direito à privacidade, ainda devem ser respeitados e pode haver outras leis aplicáveis. E quais são os conceitos básicos da LGPD que você precisa saber? Diariamente, nos deparamos com situações corriqueiras envolvendo nossos dados pessoais. Eu posso citar diversos exemplos práticos do nosso dia a dia. 1. Cadastro em loja ou farmácia. Situação: a atendente pede o CPF para te dar um desconto. O consumidor deve ser informado para que o CPF será usado e, se ele não quiser fornecer, não pode ser prejudicado. 2. Clínica médica. Você agenda uma consulta e preenche uma ficha com dados pessoais e de saúde. A clínica deve proteger esses dados, limitar o acesso e só usá-lo para finalidades legítimas. 3. Cookies em sites. Você acessa um site e ele mostra uma barra sobre cookies. O site deve informar quais dados serão coletados, para quê e oferecer a opção de aceitar ou recusar. 4. Telemarketing. Você recebe ligação oferecendo serviço que nunca solicitou. Se a empresa não obteve seus dados com consentimento ou base legal clara, ela está em violação da LGPD. 5. Matrícula escolar. A escola solicita RG, comprovante de residência, CPF dos pais. Os dados devem ser coletados com uma finalidade clara, exemplo, a matrícula, e serem armazenados de forma segura. 6. Compras online. Você preenche nome, endereço e cartão para fazer uma compra. A empresa deve proteger os dados, não compartilhá-los com terceiros sem necessidade ou consentimento. 7. Aplicativos infantis. Criança usa um app de jogos que coleta dados. Só pode haver coleta de dados com consentimento dos pais ou responsáveis legais. 8. Exposição indevida de dados.
Uma lista de presença com CPF e nome completo que fica exposta na recepção de exposições, evento, entre outros. Se essa lista vazar, isso representa um descuido com os dados pessoais e a empresa pode ser responsabilizada. E quais são os conceitos básicos da LGPD que você precisa saber? O que é um dado pessoal? É qualquer informação que possa identificar uma pessoa. Exemplo, um nome, um CPF. Os dados sensíveis, diferentemente dos dados pessoais, são aqueles dados que devem ter mais cuidado. Exemplo, dado referente à religião, referente à orientação sexual, entre outros. Quem é o titular de dados? É a pessoa a quem os dados se referem. Controlador é quem decide como os dados são tratados. Exemplo, a Prefeitura, Procon São Paulo. Quem é o operador? Operador é quem realiza o tratamento sob as ordens do controlador. No caso do Procon, seria o diretor executivo. E como é feito o tratamento dos seus dados pessoais e do seu consentimento? Você sabe? Tratamento é qualquer operação com dados, uma coleta, uso, armazenamento, exclusão. O tratamento só é permitido com base legal, sendo a principal delas o consentimento do titular. E esse consentimento deve ser como? Ele deve ser livre, informado, específico, destacável, formal ou escrito. Vale ressaltar que o titular pode revogar o consentimento a qualquer momento. E quais são os seus direitos como titular desses dados? A LGPD garante os seguintes direitos: acesso aos dados, correção de dados incompletos ou errados, anonimização ou eliminação de dados desnecessário, portabilidade dos dados, informação sobre compartilhamento com terceiros, revogação do consentimento, oposição ao tratamento em alguns casos. E como é a fiscalização e a penalidade previsto na LGPD quando há um vazamento das suas informações? A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão responsável pela fiscalização da LGPD. Algumas penalidades estão previstas na lei: advertência, multa de até valores previstos em lei, bloqueio ou eliminação dos dados, suspensão das atividades de tratamento. Diante de tudo o que falamos, podemos concluir o seguinte: a LGPD veio para proteger você e sua privacidade. Saber seus direitos e deveres é fundamental num mundo cada vez mais digital. Tome cuidado com seus dados pessoais. Você é o dono das suas próprias informações. Em caso de violação, procure os órgãos competentes. O Procon está sempre pronto para atendê-los.